Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Diga comigo, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém. Senhor meu Deus, pedimos que fale conosco pela Tua palavra, que é a verdade, que é poderosa, que é tudo para a nossa vida, Pai. Revela-nos a Tua palavra e nos fortaleça de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós repreendemos toda distração, confusão, incredulidade, tudo que vem do mal, tudo que vem das trevas contra nós, estamos repreendendo, anulando e proibindo neste lugar, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Que todos os corações, pensamentos e que o nosso corpo agora seja apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque isto é o nosso culto racional, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus e te damos toda a glória, porque só o Senhor é exaltado, só o Senhor é digno de ser louvado e engrandecido, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Eu entregamos em Tuas mãos, te glorificamos por tudo que tem feito, colocamos cada família e cada necessidade nas Tuas mãos agora, Pai. E eu apresento a vida do Pedro César Nogueira, que necessita de um milagre agora, Pai. Eu clamo junto com a Tua igreja por uma intervenção sobrenatural do Senhor neste momento, ó Pai, na vida deste menino. Eu clamo, Senhor, eu peço a Tua cura, a Tua bênção, e eu repreendo na autoridade de Jesus Cristo todo mal sobre a vida dele, em nome de Jesus. Seja restaurado, seja curado, na autoridade de Jesus Cristo, nós declaramos para a Tua glória, Senhor. Amém. Graças a Deus, glórias ao nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com você nesta noite o que aconteceu, o que Jesus fez entre a cruz e a ressurreição. No período de tempo após Jesus ter morrido na cruz, até que Ele ressuscitou dentre os mortos, horas se passaram, desde as 3 horas da tarde daquela sexta-feira, da paixão, onde Jesus entregou sua vida no Calvário, até a manhã do domingo da ressurreição. O que Jesus fez nesse tempo? Sabemos que quando Ele morreu, às 3 horas da tarde, e Ele expirou, dando o último brado na cruz: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele exato momento aconteceu um terremoto, os montes se partiram, racharam. A Bíblia diz que aqueles que acompanhavam a crucificação, inclusive centuriões romanos e soldados, ficaram impressionados e começaram a dizer: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Porque eles estavam acostumados a crucificar centenas de pessoas daquele jeito, mas nunca houve uma morte como a de Jesus. Então eles ficaram impactados, aconteceu um terremoto, a terra escureceu de meio-dia às 3 da tarde. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo em Jerusalém, o véu que separava o lugar santo, onde os sacerdotes ministravam, do lugar santíssimo,
onde só o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano, aquele véu que separava e que indicava que o caminho para Deus ainda estava vedado, e precisavam de sacrifícios e de um sacerdote para ser o mediador entre o homem e Deus. Aquele véu tão forte, tão grosso, no momento em que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. E não rasgou de baixo para cima, porque não foi o homem que abriu o caminho para chegar até Deus, mas o véu rasgou de cima para baixo, porque foi Deus quem estabeleceu um novo caminho para chegarmos em sua presença. E este novo caminho é o sacrifício, é o sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não era uma morte comum, era a morte do Filho de Deus. E após Jesus ter morrido, o que aconteceu? Sabemos que o corpo dele foi tirado da cruz por José de Arimateia e Nicodemos. Prepararam o corpo de Jesus, como costume dos judeus, e o colocaram num túmulo, num sepulcro novo, próximo ao Monte Calvário. E ali colocaram, deixaram o corpo de Jesus, fecharam a porta daquele túmulo com uma grande pedra e deixaram aquele lugar. O corpo de Jesus estava sepultado, mas o Espírito de Jesus, porque nós não somos esse corpo que nós vemos. Aquele que vive considerando o corpo como a parte mais importante da sua existência, está totalmente enganado. O mais importante é o nosso espírito, criado à imagem de Deus, que é espírito. Naquele momento em que Jesus morreu na cruz, primeiramente, ele desceu, como todos os mortos, ao reino dos mortos. Jesus desceu ao Hades. Aqui é importante uma explicação sobre o reino dos mortos. No Novo Testamento, a Bíblia chama este lugar de Hades, com H, H-A-D-E-S, que é traduzido na Bíblia como sepultura, ou inferno, ou também morte, ou profundezas. Hades. Trata-se do reino dos mortos, o lugar para onde os mortos vão. E antes de Jesus morrer, esse lugar chamado Hades, reino dos mortos, ele tinha uma divisão. Conforme Jesus explicou bem na história do rico e do Lázaro, em Lucas 16, quem já leu ou ouviu essa história? Lucas capítulo 16, havia um homem rico, havia um mendigo chamado Lázaro. O homem rico não se importava com Deus, não tinha temor nenhum a Deus, rejeitava as coisas de Deus. O mendigo era fiel, era íntegro, era crente. Os dois morreram e foram para o Hades, para o reino dos mortos. Como todos morrerão um dia e partirão desta vida. Como a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos morrerão. E não dá para a gente acreditar em historinhas ou em religiões que afirmam que depois nós vamos voltar para ter uma nova chance. A Bíblia diz que aos homens está ordenado por Deus morrer uma só vez e depois vai ser julgado. Não vai ter uma segunda chance. A nossa chance é aqui e é agora. É em vida. Então, Jesus ensinou na história de Lucas 16 que o homem rico morreu e foi para o Hades, e estava na parte onde havia tormento, e era fogo, e ele estava atormentado. O mendigo Lázaro morreu também, e foi para o Hades, mas numa parte chamada Seio de Abraão. E lá eles se viam,
dava para ver um ao outro naquele lugar. E então, aquele homem rico olhou para longe e viu Lázaro no seio de Abraão e gritou: Abraão, manda Lázaro vir aqui e molhar o dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Era lugar de tormento, de chama, de fogo. E Abraão respondeu: olha, infelizmente não vai dar, porque tem um abismo entre nós e vocês, e é impossível que alguém passe desse lado para o seu, ou do seu para cá. Porque depois que acabou, depois que morreu, acabou e não tem como mudar de lado. A nossa escolha é agora. A nossa entrega para Jesus é agora. Aí aquele homem rico, então, não se conformando, grita pela segunda vez e diz: mas então, Abraão, manda Lázaro voltar para a terra, voltar para a vida e falar para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, manda ele lá pregar para eles se arrependerem, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Manda, por favor, Abraão, manda Lázaro ir lá e alertá-los. Abraão respondeu: também não dá. É impossível que alguém daqui volte para lá para falar para eles. Olha o que Jesus ensinou. É impossível que um morto volte lá para pregar para os vivos. Nós não podemos acreditar nessas coisas que afirmam que um morto vai vir para falar com os vivos. E no relato bíblico, palavras de Jesus, ele diz que então Abraão falou assim: olha, lá tem os profetas e tem a lei, que os seus 5 irmãos creiam nos vivos que estão lá, pregando e ensinando a lei e falando de salvação para eles. Que os vivos acreditem nos vivos aqui da terra, que estão pregando e anunciando a salvação. Então Jesus explicou claramente que lá no Hades, todos os mortos estavam lá, e havia uma separação, havia uma divisão. Aquela parte chamada seio de Abraão era também chamada de paraíso. Quando Jesus estava na cruz, e ao seu lado 2 ladrões foram crucificados, um zombava de Jesus, o outro arrependido gritou e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus prometeu salvá-lo e levá-lo ao seio de Abraão, ao paraíso, onde Jesus desceu após a sua morte. Desceu para pregar aos que estavam presos na morte. Leia comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, porque Jesus desceu ao Hades após a sua morte. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Diga comigo: ele foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo,
que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então Jesus desceu ao Hades para pregar aos espíritos que estavam ali em prisão, para anunciar no Hades quem ele era, o Salvador tão esperado, e para tomar do diabo o poder que o diabo tinha. Hebreus no capítulo 2, a Bíblia nos fala que até aquele momento, quem tinha o poder, quem tinha a chave da morte e do inferno, do Hades, era o diabo. Leia comigo Hebreus 2, no versículo 14. O que Jesus realizou ao descer às profundezas, ao reino dos mortos. Hebreus 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Diga assim: Jesus participou da condição humana, para que, morrendo como homem, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Olha o que aconteceu. O diabo, quando ele tomou a autoridade na face da terra, quando ele tomou a chave da morte das mãos do homem que havia recebido de Deus toda a autoridade na terra, o diabo tomou isso usando um corpo. Ele não tinha um corpo, mas ele usou o corpo da serpente e enganou a mulher, e o homem acompanhou o engano da mulher. E através desse engano, o homem pecou e entregou a autoridade para o diabo. O diabo usou um corpo, ele entrou na terra e seguiu as regras do jogo aqui na terra. E então, para tomar essa autoridade dele, alguém teria que usar as mesmas regras do jogo. Deus é todo poderoso, e Deus podia simplesmente dizer: diabo, saia, e essa chave é minha, e eu vou dar para o homem de novo. Mas era necessário usar as mesmas regras. Da mesma forma que o diabo tomou as chaves do homem, agora era necessário que um homem tomasse as chaves do diabo novamente, tomasse o poder que o diabo adquiriu sobre a morte, porque nós estamos lendo aqui em Hebreus, que então o poder da morte estava nas mãos do diabo. Como tomar o poder da morte do diabo? Somente um homem podia resgatar esse poder para o homem. Mas desde Adão até Jesus Cristo, nenhum homem teve o poder e a autoridade para tomar estas chaves do diabo, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Alguém poderia tirar as chaves e a autoridade da morte das mãos do diabo, só se esta pessoa não tivesse pecado, porque o pecado dava direito da morte operar na vida do ser humano. Desde Adão até Jesus, ninguém teve essa condição. Todos pecaram. Mas Jesus veio na condição humana, para que, morrendo e vivendo como homem, ele derrotasse aquele que tinha o poder da morte, e que escravizava, olha o versículo 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estavam escravizados pelo medo da morte. Escravizados pelo medo da morte. Que a morte amedronta.
A morte apavora as pessoas. Tem muita gente que se diz ateu e fala que Deus não existe. Céu e inferno é invenção do cristianismo. Mas na hora da morte a coisa muda. Eu vou dizer para vocês como morreram algumas pessoas muito famosas, e a maioria ateu, descrentes, rejeitaram tanto a palavra de Deus, mas quando chegou o anjo da morte para buscá-los, quando eles sentiram que a morte estava ali e ia levá-los, olha como morreram. O grande filósofo francês Voltaire morreu clamando e gritando a noite inteira, implorando que seus pecados pudessem ser perdoados. A enfermeira que cuidou dele até a morte, posteriormente disse: mesmo que me dessem todo o ouro da Europa, eu não quero presenciar outra morte de um infiel. Olha como ele morreu. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, e que foi filho de pastor, descendente de judeu, mas se tornou um grande opositor à fé e ao cristianismo. Ele morreu completamente louco e desvarido. Totalmente louco. Lenin, revolucionário comunista russo, na época que o comunismo ganhava força no mundo inteiro, 1915, 1917, Lenin morreu como um louco, pedindo as cadeiras e as mesas que o perdoassem dos seus pecados. Agarrava as mesas e gritava: perdoe os meus pecados. Quando ele percebeu o anjo da morte vindo buscá-lo, ele se agarrava em cadeiras e dizia: perdoe meus pecados. Dessa forma ele morreu. Jaroslavski, um chefe da Aliança Ateia Internacional, um grande ateu e líder ateu mundial, ele morreu dizendo assim: por favor, queimem todos os meus livros, vejam o santo, ele esperou muito tempo por mim, e agora está aqui. Escreveu tanto, falou tanto que não acreditava em Deus, na hora da morte disse: queimem todos os meus livros. Sir Thomas Scott, parlamentar inglês, morreu dizendo: até o momento pensei que não havia nem Deus e nem inferno, mas agora eu sei e sinto que ambos existem, e eu estou entregue à destruição pelo justo juízo do Todo-Poderoso. Escravizados pelo medo da morte. O diabo tinha o poder da morte. Mas naquele momento em que Jesus morreu e desceu ao reino dos mortos, eu quero imaginar a cena junto com você. Venham aqui uns 5 irmãos, rapidinho, 5 homens, subam aqui, correndo, 1, 2, 3, vamos lá, 5 irmãos, subam aqui para me ajudar, 5. Eu quero imaginar com você Jesus entrando no reino dos mortos. Sentem aí no chão. Quando Jesus chegou lá, irmãos, lá no reino dos mortos estavam Adão, estavam Isaías, Davi, estavam os profetas, mortos todos antes de Jesus, Ageu, Zacarias. Vamos fazer de conta que são estes aqui. Nós temos aqui o Adão. Vem mais para cá um pouquinho, Adão. Fica mais aqui, ó. Nós temos o Adão. Senta aqui. Nós vamos ter aqui o profeta Ageu.
Nós vamos ter aqui o Zacarias, mas não é o Zacarias dos Trapalhões, não. É o Zacarias profeta. Nós vamos ter aqui o Isaías. Nós vamos ter aqui o salmista e rei Davi. Quando Jesus, só para você perceber comigo, abra Isaías no capítulo 26, versículo 19. Isaías 26, 19. Jesus entrando no reino dos mortos. Agora, antes de lermos, eu só quero fazer um parênteses aqui. Lá no reino dos mortos, quando Jesus foi entrando, e todos começaram a ver o brilho e a luz que encheu aquele lugar, porque Jesus é a luz do mundo. Os demônios, o anjo da morte, já começaram a tremer. Porque você já leu na Bíblia que quando Jesus chegava num lugar onde estavam endemoniados, os demônios começavam a gritar: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viestes a destruir-nos antes do tempo. Os demônios já conheciam Jesus e sabiam que Ele é o Senhor. Lá no reino dos mortos, eles já reconheciam a voz de autoridade de Jesus. Quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro estava morto há 4 dias, o corpo estava na sepultura decompondo, e Lázaro, seu espírito estava no reino dos mortos, no Hades. Jesus disse: tirai a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Mas Jesus não estava falando com o corpo em decomposição naquela sepultura. Jesus estava dando uma ordem para o reino dos mortos: soltem Lázaro agora. Lázaro, eu estou te chamando, venha para fora, venha para o corpo novamente e viva novamente. O reino dos mortos obedeceu à voz de Jesus e Lázaro ressuscitou. Na casa de Jairo foi a mesma coisa. Menina de 12 anos, filha de Jairo, estava morta. Jesus disse: menina, levanta-te. Ele não estava falando com o corpo da menina, ele estava dando uma ordem ao reino dos mortos: soltem essa menina para que ela se levante e venha e viva novamente. No enterro do filho da viúva de Naim foi a mesma história. Todos choravam, aquela viúva ia sepultar o seu filho único. Jesus parou aquele cortejo, tocou no esquife e disse: menino, levanta-te. Era a voz de Jesus entrando com toda a autoridade no Hades, no reino dos mortos, e mandando aquele jovem se levantar e ressuscitar. O reino dos mortos já conhecia a autoridade de Jesus. Quando ele chega, o inferno é abalado. Quando ele chega, o anjo da morte reconhecia quem ele era. E aí eu quero imaginar com você Isaías 26, 19. Isaías 26, 19. Cadê o Isaías aqui? Fica de pé. Isaías se levanta, Jesus está entrando e Isaías declara isso. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Aleluia! Isaías começa a declarar que ali estava entrando aquele que tinha poder para salvar e para ressuscitar.
Eu imagino naquele momento Adão se levantando, quando Jesus está entrando naquele lugar do reino dos mortos e dizendo: este é aquele que está dito que é o descendente da mulher. A serpente feriu o seu calcanhar, mas ele esmagou a cabeça da serpente. Adão se levantou para declarar isso. Obrigado, Adão. Quem é você? O Ageu. Naquele momento eu imagino Ageu se levantando e dizendo, olhando para Jesus: ele é o desejado de todas as nações, é Ele que está entrando aqui conosco. Eu imagino naquele momento o profeta Zacarias se levantando para dizer: ele é o sol da justiça que está nascendo para resplandecer sobre toda a terra. E cada profeta, cada um dos santos que estavam ali, puderam declarar quem era Jesus. Mas eu imagino por último, que o rei Davi se levantou naquele momento e disse, como no Salmo 24, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Alguém pergunta: aleluia! Alguém lá no lado, num daqueles lados, talvez um demônio pergunta: mas quem é este Rei da Glória? E o Davi responde bem forte: Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir. aleluia! Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Abalou o inferno. Jesus desceu para pregar e libertar os cativos lá no inferno. Aí sabe o que aconteceu, igreja? Obrigado Adão, obrigado Ageu, obrigado Zacarias, obrigado Davi, obrigado Isaías. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1. Versículo 18, Apocalipse 1, 18, isso é tremendo, irmãos. Prepare-se para receber essa promessa gloriosa na sua vida. Apocalipse 1, 18, sou aquele que vive. Quem é que está falando conosco? Jesus. Olha só: estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Quem é Ele? Jesus. Final do versículo 18. E tenho as chaves da morte e do Hades, do reino dos mortos. Quando Jesus desceu ao reino dos mortos, Ele derrotou o diabo e Ele tomou as chaves da morte e do Hades, e do reino dos mortos. Agora Jesus tem esta chave nas suas mãos. É por isso que nós, que somos crentes no Senhor Jesus, nós não vamos ver a morte. Fale para quem está do teu lado: você não verá a morte. Aleluia! É a promessa de Jesus para nós. Veja comigo João capítulo 8, versículo 51. João 8, 51. Olha se você vai ver a morte ou não. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Aleluia! Mas Jesus está falando que nós não vamos morrer, pastor? Não, Ele não está falando que você não vai morrer. Ele não está falando que eu não vou morrer. Ele está falando que nós não vamos ver a morte. O anjo da morte não vai vir nos buscar. O anjo da morte não pode vir nos buscar. Como foi na morte de Estevão. A primeira morte relatada na Bíblia depois
da morte de Jesus e da sua ressurreição, em Atos capítulo 6 e 7, quando Estevão morreu, apedrejado, ele não viu a morte, ele viu Jesus no céu, o esperando de braços abertos, e em pé à direita do Pai, esperando Estevão chegar. Você não vai ver a morte, você vai ver a vida, e esta vida se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Eu lhes asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Nós vamos passar desta vida para a eternidade, sim, mas nós vamos ver Jesus, nós vamos ver o céu aberto e Jesus nos esperando do lado de lá. Não tem mais medo da morte. Quem tem a chave da morte na nossa vida é Jesus Cristo. Ele libertou os cativos. Vamos para Efésios capítulo 4, e aí nós já vamos entender e partir para concluir que Jesus, depois de ir ao inferno e pregar aos espíritos em prisão, e tomar as chaves da mão do diabo, ele subiu ao céu. Efésios 4, versículo 8. Efésios 4, 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, diga comigo, Jesus subiu em triunfo às alturas. Jesus subiu ao céu. Olha só, levou cativo muitos prisioneiros. Quem são esses muitos prisioneiros? Aqueles que Pedro disse que ele foi lá ao Hades para pregar aos espíritos em prisão. Era Adão, era Isaías, era Jeremias, era Davi, eram todos os mortos do Antigo Testamento que morriam na fé, morriam salvos, mas iam para o seio de Abraão, que estava no Hades, na região, no reino dos mortos. Jesus subiu ao céu e levou cativo o cativeiro. Continua lendo. E deu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Agora ele subiu ao céu, levando cativo o cativeiro, levando para o céu o seio de Abraão. Você já deve ter lido em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo disse: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas ele foi arrebatado ao paraíso. Onde estava agora o paraíso? Não mais na região do reino dos mortos, mas o paraíso Paulo contemplou e o viu no terceiro céu. Jesus levou cativo o cativeiro para o céu. Quando ele subiu ao céu, ele levou os mortos que haviam morrido na fé para o céu, para o terceiro céu. E é por isso que nós podemos ter tanta fé e confiança em Jesus, porque ele confirmou isso em João capítulo 14, dizendo: não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aonde? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou e vos prepararei um lugar, e voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Nós temos uma nova morada na glória, na casa do nosso Pai.
no terceiro céu, Deus reservou um lugar para nós. Aquele que morreu e desceu ao Hades, ele subiu e preparou uma morada para nós. Hebreus capítulo 9 diz que ele subiu ao céu como sumo sacerdote e ofereceu o seu sangue diante do verdadeiro santuário. Hebreus 9, versículo 11, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. No versículo 24 deste mesmo capítulo diz: pois Cristo não entrou em santuário feito pelos homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Diga, ele entrou nos céus, aleluia. Eu imagino Jesus entrando agora no céu, sendo recebido pelo Pai, e ele entrando com uma bandeja de ouro, e nessa bandeja o seu sangue precioso e imaculado. Ele entra, como os sacerdotes daqui eram acostumados a entrar no santíssimo lugar com o sangue de um cordeiro ou de um animal. Agora Jesus entra no verdadeiro tabernáculo, diz a Bíblia, lá no céu. Aquele que foi o modelo para Davi fazer o projeto do templo de Jerusalém. Agora Jesus entra no santíssimo lugar, no tabernáculo no céu, não com o sangue de um animal, mas com o seu próprio sangue, oferecendo como sacrifício e como remissão dos nossos pecados. Jesus, o sumo sacerdote, conseguiu a nossa salvação eterna, oferecendo o seu sangue no altar diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele subiu ao céu. E é por isso que a Bíblia diz que era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte derrotasse Jesus. Ele derrotou a morte. E aí eu volto para o texto que lemos no início, em Atos 2:24, e concluo dizendo que Jesus venceu a morte, ressuscitou, e quando ele saiu daquela sepultura, foi algo tão esplendoroso, que eu quero te convidar a ficar em pé e ler comigo Mateus 27. Foi algo tão forte, foi algo tão poderoso, esvaziou o reino dos mortos. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nos diz algo tão importante, no versículos 52 e 53. Mateus 27, 52. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Irmãos, Jesus abalou tanto o Hades, o reino dos mortos, que quando ele ressuscitou, muitos mortos ressuscitaram também. A Bíblia diz aqui, o corpo de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Nós estamos aqui hoje em meia hora ou 40 minutos para tratar de um assunto tão vasto na Bíblia e decidir
toda questão e não ter nenhuma dúvida, mas nós estamos aqui para receber tudo isso que estamos ouvindo de forma clara e plena, e aquilo que ainda não estiver tão esclarecido, Deus nos esclarecerá. E eu sei, irmãos, que tem muitos mistérios de Deus que nós só vamos descobrir quando nos encontrarmos com Ele na glória. E é gostoso isso, porque nós não somos Deus para saber de tudo, para ser oniscientes, mas aquilo que Ele está nos mostrando, nós recebemos e acreditamos plenamente. Quem são esses santos? Não sei. Se foram os primeiros, se foram Davi, se foi Isaías, se foi Jeremias, que ressuscitou ali e apareceu em Jerusalém, não sei. Se eram os mais recentes, que haviam morrido há pouco tempo e ressuscitaram e apareceram na cidade para os seus parentes, não sabemos. Se ressuscitaram com um corpo mortal, como o de Lázaro, para depois, posteriormente, morrer de novo, ou se ressuscitaram com um corpo glorificado e imortal, como o de Cristo na ressurreição, não sabemos. Mas sabemos que a ressurreição foi tão impactante e poderosa, que muitos santos que tinham morrido, ressuscitaram. Versículo 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus ressuscitou. Isso é tão poderoso, que muitos ressuscitaram com Ele. Esse Jesus está aqui, Ele está vivo. E Ele quer que você se levante nessa noite e seja uma nova criatura. Fecha os teus olhos para adorar o Senhor. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele é aquele que esteve morto, mas está vivo para todos sempre.